onde está escrito assim, Mateus capítulo 11, verso de número 28. Eu vou ler aqui com você, para a gente ler na mesma tradução. E diz assim: venham a mim todos os que estão cansados, fala assim comigo, cansados e sobrecarregados. E ele continua dizendo, e darei descanso a vocês. Versículo 29, ele continua dizendo assim: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso, fala assim comigo, manso e humilde de coração. E ele continua dizendo, vocês encontrarão descanso para a alma. Fecha seus olhos, você que crê que essa é a palavra de Deus, você que crê que a Bíblia é a palavra infalível do Senhor nosso Deus. Fecha seus olhos nessa hora, em nome de Jesus. Vamos apresentar mais uma vez as nossas vidas diante do Senhor. Aleluia, Pai bendito, Pai soberano, mais uma vez. Deus, damos graças a Ti, Senhor, em primeiro lugar, apresentando, Pai Santo, a vida, Senhor, de cada dizimista, de cada ofertante, Pai, a Tua casa. Abençoa, Deus, dá graça aos Teus filhos, Pai. Honra a fé de cada filho Teu, Pai, que tem Te honrado, Deus, que tem, Deus, abençoado, Deus, aquilo que o Senhor tem colocado a mão, Pai. Eu te peço em nome de Jesus, abençoa, supre toda e qualquer necessidade, seja em qualquer área, Pai, da vida dos Teus filhos. Lá esteja a mão supridora do Senhor. Como também, Senhor, nesse momento em que nós vamos estar, pela Tua graça e misericórdia, ministrando, Deus, a Tua palavra. A nossa oração, Deus, é sempre que o Espírito Santo possa encontrar um lugar, Deus, em cada coração. Que Teu Espírito Santo possa encontrar, Deus, um lugar, Pai, em cada vida. Um lugar, Deus, onde, oh Deus, Ele possa repousar. Ele possa estar ministrando, Pai, no nome de Jesus Cristo, para o Teu louvor, meu Deus, e para a Tua glória. Amém. E graças a Deus. Amém, querido? Amém, amado? Pode se assentar, por favor. Se assente, por favor. Se assente nessa hora. Queridos, eu só quero dar um recadinho. Esse mês, aos irmãos do louvor, esse mês a escala vai estar lá. Já está lá, tá bom? Está no quadro de aviso, né? Nosso quadro de aviso. E também tem lá a respeito da cesta de alimentos. Tá? A gente está procurando auxiliar uma família que está desprovida, né? A pessoa não tem o privilégio, às vezes, de estar trabalhando, né? E, às vezes, acaba ficando muito justa as coisas. E a gente está abençoando essas famílias em nome de Jesus. Eu quero fazer uma observação. Nós nunca comentamos a respeito de quem nós ajudamos ou quem nós deixamos de ajudar. Questão de ética, bom senso também acaba sendo constrangedor, né? Então, às vezes a gente leva a cesta de alimento, leva uma coisa, leva outra. Às vezes, quando não tem, a gente completa ou faz. Enfim, mas a gente acaba não comentando essas coisas com a igreja, tá? Mas a gente pede para que os irmãos sempre estejam, né, se possível, trazendo alimento para a cesta básica, porque sempre a gente está formando cesta de alimentos. Essa semana mesmo a pastora estava conversando com alguém que está meio justa as coisas, né? E a gente vai abençoando em nome de Jesus. Mas, queridos, a palavra do Senhor nos fala a respeito. Eu tenho alguns escritos, querido. Eu não concluí ainda de um livro. Ele se chama Vinde a Mim. E eu tenho ele em Word ainda, não está em formato de livro, mas não concluí ainda. Até mesmo quando eu estava na metade, mais ou menos, eu mandei um comentário para algumas editoras, né? Aí o pessoal fica naquela toda semana, né? Já concluiu? Faltam quantos dias? Né? Mas eu amo esse chamado de Jesus, né? E ele diz assim, olha, vinde a mim. Por que eu amo esse chamado de Jesus, como também o Jesus que trouxe esse chamado? Querido, cada vez que nós temos um chamado de alguém, significa que nós nos enquadramos no perfil daquela pessoa que está chamando. Quando a empresa chama nós para o trabalho, ó, você foi selecionado, você foi chamado aqui, vem aqui, compareça. O que aconteceu? Significa que você se enquadrou no perfil que a empresa está procurando, não é isso? Então, eu vejo nesse tempo e nessa época muitos sacerdotes,
e também muitos escribas, né, muitos fariseus, muitas pessoas que até mesmo conheciam, de certa forma, a lei, mas nunca ninguém liberou o chamado desse para nenhum tipo de pessoa. Muito pelo contrário, eles traziam exigências, colocavam fardos pesados sobre as pessoas e elas ficavam meio que retraídas. E quando Jesus ele chegou trazendo essa palavra, ele disse: olha, venham a mim. Uma coisa que eu acho muito interessante dentro de tudo isso é porque Jesus ele não especifica o tipo de pessoas. Até mesmo quando somos chamados pelos homens, somos aprovados de alguma forma, tem lá um perfil. Olha, você precisa estar cursando isso, você precisa ter essa experiência, você precisa... Sim, a gente entende perfeitamente. Mas para Jesus não. Basta querer se achegar até Ele. Amém, amado? Então, quando Jesus diz, vinde a mim, venham a mim, Ele está chamando todo e qualquer tipo de pessoa. E eu estava comentando um tempo atrás a respeito de pecados, né, na nossa aula na escola bíblica. Nós buscamos, existe uma linha que é o Evangelho, existe uma ponte, existe um trajeto que nos faz chegar até Jesus. Fora isso, dá em caminhos, Provérbios capítulo 14, que diz que caminhos que levam à morte. Mas o Senhor, Ele traça caminhos. Mas, querido, quando muitas vezes nós olhamos a palavra do Senhor e nós enxergamos grupos de pessoas que literalmente eram pessoas que jejuavam, eram pessoas que clamavam, que faziam suas orações, né, nas praças e faziam seus momentos aparentemente com Deus e se justificavam até mesmo diante do Senhor, a ponto de Jesus ele contar uma parábola a respeito do publicano e do fariseu. E 2 homens subiram no monte, Jesus contando assim, ele disse assim, olha, 2 homens subiram no monte. Um publicano e um fariseu, os dois, ele sempre traz os 2 extremos, né? O santíssimo, né, e o pecador. E o fariseu dizia assim, Senhor, jejuo tantas vezes na semana, Senhor, dou esmola aos pobres, dou meu dízimo e tenho minha vida com o pai, né? Como quem diz, sou filho de Abraão, né? E de um outro lado, também na oração do publicano, que era visto como escória da sociedade, a oração também era extremista, porque a palavra do Senhor diz que ele não levantava os olhos para o céu, mas ele dizia para Deus, tem misericórdia de mim, porque sou pecador. Então, querido, a palavra do Senhor diz que, bom, o fariseu não precisava de justificação de Deus, porque ele já se justificou, se auto-justificou. Mas a palavra do Senhor diz que o publicano, ele saiu, ele desceu do monte justificado. E quando eu estava falando isso, eu estava falando sobre a igreja de Laodiceia, que o mesmo pecado da igreja de Laodiceia, né, o erro da igreja de Laodiceia, foi a autossuficiência, como quem diz assim, nós somos, fazemos e acontecemos. E Jesus falou para ela, vocês não são nada, vocês não são absolutamente nada. É o pecado que vem se arrastando desde o céu, desceu para o jardim do Éden e chegou aí até o coração de muitos. Jesus falou sobre isso. Mas quando ele está falando, vinde a mim, ele está falando para todo e qualquer tipo de pessoa, independente de qualquer coisa. Ele disse assim, eu vim para os pecadores, eu vim para os doentes, eu não vim para os sãos. Para aqueles que entendem que são santos diante do Senhor por si só. Porque sabe, querido, quando ele continua dizendo assim, olha, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, ou seja, por mais que nós venhamos a tentar conduzir nossa própria vida, irmãos, por mais que nós tenhamos até mesmo, né, nossa vida com Deus, vamos dizer assim, em oração, em consagração, até mesmo jejuando, fazendo nossos momentos de devoção, fazendo aí, né, nossas reflexões, por mais que nós tenhamos nossa vida aparente com Deus, ainda assim, querido, nós precisamos reconhecer quem é o Senhor na nossa vida e o que nós somos diante dele. Nós precisamos reconhecer, engrandecer o nome do Senhor. Há uma canção que a gente canta aqui que diz, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Quando a gente olha para a abertura do culto, por exemplo,
que diz que o Senhor, Ele conhece todas as coisas, e antes até mesmo que a palavra saia da nossa boca, Ele sabe aquilo que vamos falar. Sabe, fala da onisciência, ali fala também depois da onipresença, onipotência do nosso Deus. Ou seja, mas sempre, sabe, querido, olhando para nós com cuidado, porque Ele sabe que nós não vamos muito longe, mesmo, né, nós estando aqui na qualidade de cristãos, nós precisamos invocar o nome dEle para que Ele esteja conosco. Porque por mais que eu tenha minha vida com Deus, querido, eu busco a Deus, eu oro a Deus, eu chamo a Deus, eu clamo a Deus, por mais que eu particularmente tenha meu pessoal com Deus, eu preciso da presença dEle comigo. Eu preciso sentir Deus comigo, porque tem coisas, irmãos, que nós fazemos, tem coisa que nós sabemos, nós escrevemos nosso dia. Hoje eu vou fazer, né, pessoas que são mais organizadas, elas e acham por bem, né, elas se sentem mais à vontade assim, elas anotam o dia a dia delas, o que elas vão fazer durante o dia. Por mais que Deus, Ele ocupe a maior parte disso nos nossos dias, sabe? Por mais que o Senhor, Ele ocupe a maior parte, querido, deixa eu dizer para você, ainda assim, nós precisamos sentir algo da parte de Deus. E nós só sentimos algo da parte de Deus a partir do momento que nós diminuímos e deixamos o Senhor Jesus crescer em nós. Sabe, querido? Nós declaramos a grandeza do Senhor e declaramos também a nossa deficiência diante dEle. Todos nós somos deficientes, todos nós somos inclinados para o mal. Não há alguém que seja bom, querido. Se alguém faz alguma boa atitude, é porque, querido, algo de Deus a pessoa sentiu. Ah, pastor, mas eu sou bonzinho. É bonzinho? Pergunto eu, o que nós éramos antes de conhecer Jesus? Essa é a nossa, como quem diz assim o povo aí fora, né? Essa é a nossa cara. Quem nós éramos antes de conhecer Jesus? Que tipo de pessoa éramos nós? Esse é o nosso retrato. Se algo mudou realmente em nossa vida, querido, essa glória pertence ao Senhor, essa obra é do Espírito Santo em nós. Amém, querido? Então, o homem, na verdade, não é bom, mas Deus colocou uma essência boa nele a partir do momento que ele entrega a vida para Jesus e reconhece o sacrifício dele na cruz do Calvário. E quando ele diz assim, olha, venham a mim, é porque ele está dizendo, é como se ele estivesse dizendo assim, vocês não têm opção, não tem por onde vocês irem. Puxa, se nós formos analisar desde, não falando de criação do mundo, tá? Falando de criação do homem, tá bom? Porque nem dá para dizer que é criação de homem. Falando do homem a partir do pecado, né? A gente conta mais ou menos 4.000 anos, vamos dizer assim, até Jesus Cristo. Eu falo assim, a partir do pecado, porque até então o homem a princípio foi criado no tempo da eternidade. Então você não consegue dizer quanto tempo tem. E o tempo começou a ser contado a partir do pecado. Então, a partir do pecado. Mais ou menos uns 4.000 anos até Jesus. Olha só, durante mais ou menos 4.000 anos, as pessoas elas tentaram viver suas próprias vidas e tentaram encontrar Deus, elas não encontraram. Você tem ideia do que é isso, não? Tendo os profetas, tendo as escrituras, tendo sempre alguém para direcionar, tendo algum rei temente a Deus, durante todo esse tempo tentaram encontrar Deus. E sabe o que aconteceu? Eles não encontraram. Por quê, querido? Porque eles não sabiam o caminho por si só. Até mesmo quando Jesus ele veio na forma de caminho. Por que Jesus veio na forma de caminho? Para deixar muito claro a respeito da direção. Que as pessoas pudessem entrar, para que as pessoas pudessem caminhar por ali. Porque é ruim a gente andar por um lugar incerto, a gente estar em um lugar onde tem uma certa insegurança, a gente ficar na qualidade de perdido. Porque o perdido a gente conhece de longe, amém, irmãos? É assim que funciona? O perdido a gente conhece de longe. Você já chegou em algum lugar, querido, que você não sabe como é que a coisa funciona, onde é a saída, onde é a entrada, como é que funciona? Você já chegou a algum lugar assim? Né? Você vai pedir informação, querido, perdido, a pessoa só olha para ele e fala assim, você está perdido. Você está desnorteado, tá? Você vai numa cidade diferente que você não sabe nada de lá. Você pergunta tudo, né? Enfim. Mas aqui, querido, Jesus veio trazendo, querido, o caminho. Jesus veio trazendo, querido, a direção para as nossas vidas. Ele veio trazendo, querido, a condição para que a gente possa realmente chegar a algum lugar. E ele disse assim, venham a mim, vocês que estão cansados e vocês que estão sobrecarregados. Ou seja, não simplesmente carregados, mas sobrecarga.
Sabe, irmãos? Porque muitas vezes a carga do dia a dia, que já é o suficiente para trazer um certo peso para cada um de nós, muitas vezes nós inventamos de trazer a sobrecarga sobre nós, é ou não é? As cargas extras, vamos chamar assim, é ou não é? A gente começa a viver, por exemplo, a vida do outro, é ou não é? E a gente se preocupa com coisa que é do outro, né? A gente começa a viver vida ou se preocupar com coisa lá do passado, mesmo sabendo que a gente não pode mudar o passado, mas a gente se preocupa mesmo assim, começa a se tornar peso para a vida da pessoa. Ela não consegue viver hoje por causa do passado lá atrás, e ela não consegue nem para um lado nem para o outro. Então Jesus está dizendo, olha, venham a mim, se vocês estão cansados e se vocês estão sobrecarregados. Mas o que Jesus faria, querido, com alguém cansado, com alguém sobrecarregado? O que você vai fazer com alguém, querido, que tem dificuldade na caminhada? Só Jesus, para chamar alguém que está com dificuldade para caminhar, porque você sabe o que é caminhar com pessoas que têm dificuldade, né? Você vai andando, a pessoa está 10 passos atrás. Tem que espera, engancha o braço lá e vai, ou enfim. Mas quando Jesus ele nos chama, vinde a mim, cansados e sobrecarregados, ele tem um propósito nisso. Querido, Jesus ele tem um propósito na nossa vida, amém, irmãos? E ele chama cada um cansado e ele chama cada um sobrecarregado, porque ele, querido, não quer simplesmente que nós venhamos a viver simplesmente uma vida de maneira nenhuma, mas para que a gente deixe esse peso, essa sobrecarga, aos pés da cruz do Senhor, para que nós possamos focar realmente naquilo que Ele é e em uma palavra que Ele deixou para cada um de nós. Irmãos, eu sei que existem pessoas que têm múltiplas funções, mas ninguém consegue fazer algo bem feito, querido, preocupado com outras coisas. Não dá certo. Ou a gente foca realmente naquilo que a gente está fazendo, ou a gente vai acabar se perdendo mais cedo ou mais tarde. É como aqueles trabalhos que eles são importantes e não dá para tirar a atenção dali. Não dá para estar conversando, olhando de lado. Tem trabalho que o foco é ali. Tem que estar olhando, ligado no que está acontecendo, sabe? Então, quando Jesus ele veio trazendo, querido, essas notícias para nós, ele veio trazendo o Evangelho, ele diz assim para Josué, Josué, não desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Por quê, querido? Porque o caminho é reto. Ele disse assim para Moisés, Moisés, eu vou adiante de você, e o caminho seria preparado para Moisés, e o anjo iria adiante dele, ou seja, querido, para que Moisés não viesse a desviar realmente do caminho do Senhor. Então, querido, nos nossos dias de hoje, trazendo para as nossas vidas, para os nossos dias de hoje, o que acontece, querido? Hoje nós vivemos o tempo da informação, hoje nós vivemos o tempo das facilidades, é bom? Às vezes sim, às vezes não. Pode ser que sim, pode ser que seja bênção, pode ser que seja uma perdição, dependendo de quem usa o que e para quê, né? A gente se perde até com a Bíblia na mão, quanto mais com informação, né? Então, mas hoje nós temos acesso, querido, a informações que nós podemos trazer para a edificação da nossa alma e firmar os nossos pés no caminho, sabendo do tempo que nós estamos vivendo, né? E eu estava até vendo algumas coisas, eu gosto muito de ver coisas assim a respeito do final dos tempos. E algumas coisas aconteceram nesses últimos, não vou dizer anos, mas últimos meses, né? Faz menos de um ano já que algumas coisas ajustaram aí para acontecimentos. Quantos viram, por exemplo, o presidente dos Estados Unidos, quando ele foi eleito, o tratado de paz que ele começou a fazer com outros presidentes, sejam eles comunistas ou não, foi nas Coreias, foi na Rússia, ele foi em Israel, foi tudo quanto é canto. Buscar paz, tratado de paz. O presidente dos Estados Unidos é uma pecinha-chave, querido, para esse ajustamento e principalmente para a unificação das crenças. Aquilo que está acontecendo no Rio de Janeiro, não sei, o BRICS, não sei se você está acompanhando o que está acontecendo no Rio de Janeiro por esses dias. A cúpula, né? As autoridades do mundo estão no Rio de Janeiro, aparentemente para discutir sobre economia, coisa assim, enfim. Ou seja, mas
quando nós vemos todos esses países unidos, aí uma coisa interessante, irmãos, nós vemos Israel de fora. Olha que curioso. Pastor, mas Israel não deveria estar inserido nisso? Não, Israel não. Por quê, querido? Porque o sistema, querido, é como a igreja. A igreja deve estar, vamos dizer assim, fazendo parte do sistema mundo? Não. Ela vive no mundo, mas não pertence a ele. O Israel, querido, ele deveria sim estar do lado de fora, assim como ficou do lado de fora propositalmente. Sabe? E isso é uma estratégia. Porque Israel jamais, né, faria união, principalmente com relação a outros deuses. E Israel, querido, é uma coisa assim bem interessante. Já volto aqui em Jesus. Israel é uma coisa assim bem interessante, porque é o país que os olhos de Deus estão ali, é o centro do mundo. Né? Jerusalém é o centro do mundo. Em Mateus diz que Jerusalém é a cidade do grande rei. Independente daquilo que dizem ou não. Sabe? Mas o tratado de paz, ele vai acontecer. Ele vai acontecer. Mas a palavra do Senhor, ela diz assim, que quando disserem a paz na terra, e não está longe disso, e quando disserem a paz na terra, 1 Tessalonicenses, aí haverá repentina destruição. Aí a coisa literalmente vai começar a acontecer. Início, grande tribulação. Pastor, mas tudo isso vai demorar? Vai ser muito rápido, como abrir e fechar de olhos. Dá tempo de pensar? Pá! Já foi. Abrir e fechar de olhos. É muito rápido. E aí aqueles que estão preparados vão subir, juntamente com o Espírito Santo. O símbolo de um casamento, né? O Espírito Santo vai levar a noiva até Jesus. Opa. Vai levar a noiva até Jesus, consequentemente Jesus nos apresentar diante do Senhor. E aí, para as bodas do Cordeiro. Mas olha só, por que tudo isso ainda não aconteceu? A Bíblia diz, irmãos, que só uma coisa só que impede de Satanás chegar e destruir tudo com a sua fúria toda, e o anticristo de reinar e de todas as coisas já virem a acontecer, somente uma coisa impede. O Espírito Santo, ele está aqui na terra. Só isso que impede, irmãos. Porque quando o Espírito Santo for retirado ali através do arrebatamento juntamente conosco, aí as pessoas vão ter ideia e vão dar valor realmente a uma porta aberta para adorar o nome do Senhor. Aí elas vão ter ideia realmente do que é, sabe, sentir necessidade de Deus sem incentivo nenhum. Não tem Espírito Santo, não tem nada, na verdade, que vem estimular ou vem incentivar ela realmente a buscar a presença do Pai. E hoje, querido, Jesus, por amor de nós, está dizendo, olha, venham até mim. Alguém que não faz acepção nenhuma de pessoas, irmãos. Alguém que não nos julga, já basta o julgamento, o peso que há sobre nós. Claro, precisamos nos corrigir o tempo todo, ter bom senso. Claro. Mas, querido, mas alguém que está o tempo todo para nos ajudar. Porque ele sabe exatamente o peso que isso vai ter. A partir do arrebatamento, ele diz assim, olha, dia igual não houve e jamais haverá. Dia terrível. Já não basta o povo do L destruindo o país inteiro, querido. Imagine o trio anticristo, falso profeta e o besta. Ah, besta, né? O besta. Falso profeta, anticristo e besta. Se organizando, todos desorganizados. Você percebeu uma coisa que, olha que interessante, os olhos de Jesus estão em todo lugar. O tempo todo, olhando por fora de nós e por dentro e sondando nós, enfim. Mas uma coisa muito interessante vem acontecendo nos nossos dias. Assim, tudo, irmãos, vou até sair da palavra, mas tudo, irmãos, de uma forma extremamente organizada, calculada e projetada. Você percebe? O povo, ele trabalha muito assim, irmãos. Quer vigiar a mim, quer vigiar você, é simples. Estabelece o caos. Deixa a violência correr solto. Aí o povo não vai se importar em ter uma câmera filmando, porque, bom, é para a segurança do povo, né? Assim, né? Ó, tem uma câmera aqui, ó.
Aqui em casa só tem 3 câmeras. Tem uma que vigia o aeroporto, 2 que vigia a nossa casa. Tem 3 câmeras só aqui em casa. Querido, qualquer fabricante desse sistema, ele pode entrar no sistema a hora que ele quiser. Ele pode acionar, ele pode acessar, irmãos. Na liberdade nossa, irmãos, na liberdade, a gente coloca uma senha aqui, mas o fabricante, bom, é o dono da máquina. Mas aqui, por exemplo, para você ter ideia, nós, por exemplo, podemos colocar, fazer nosso cadastro na prefeitura, por exemplo, e dar liberdade para que a prefeitura, a polícia, por exemplo, né, prefeitura, polícia da cidade, tenha acesso às nossas câmeras. Porque se precisar, por exemplo, de alguma imagem, de alguma coisa que aconteceu, eles acessam e tranquilo. Isso não é bom? É bom ou não é? O anticristo também. Ele precisa de imagens. Ele não é onipresente. Ele precisa de imagens, mas ele precisa ver. Qualquer beco, irmãos, você vê uma câmera instalada. E o pior ainda, aquelas de reconhecimento facial. Sabe quem é quem, sabe? Então, está tudo tão próximo, irmãos. Tudo tão próximo, que a gente, sabe, tem horas que... Deixa eu voltar aqui para a palavra do Senhor. Então, está tudo tão próximo, querido, de acontecer. E eu louvo a Deus por isso, irmãos, porque o Senhor, Ele sempre tem guardado o remanescente. Ele sempre tem guardado, sabe? Às vezes a gente ora a Deus e clama a Deus e quase que faz a oração de Elias: Senhor, mataram todos os seus profetas, só sobrou eu. Deus diz assim para Elias: Elias, olha, tem mais milhares aí que não se dobraram diante do sistema, que não se dobraram diante de Baal. Eu tenho os meus, sabe, querido? Às vezes você na sua casa se vê assim tão limitado, né? Mas eu queria que todos de casa viessem. Querido, guardemos as nossas vidas e a nossa comunhão com Deus. E vamos orar pelas pessoas que estão ao nosso redor, interceder por elas. Julgar jamais, condenar jamais, apedrejar jamais. Elas já têm o peso delas de cada dia. Nós vamos orar e vamos interceder por elas. Em nome de Jesus. Amém, querido? Então Jesus, ele chama, querido, todos os cansados, sobrecarregados, para você chegar até Ele. Sabe, irmãos? Para que a pessoa não carregue peso durante a trajetória. E ela não venha, querida, muitas vezes deixar de... E ela desenvolver o trabalho que muitas vezes ela precisa desenvolver naquilo que o Senhor chamou. Os discípulos, eu estava assistindo, por exemplo, Paulo, né? Mas você está assistindo ontem, né? Acho que ontem à noite. Assistindo o filme de Paulo, né? E sobre as perseguições que o povo viveu na época, né? Uma época diferente, mas viviam ali suas perseguições. Mas Jesus nunca deixou de estar com eles. Temos problemas, temos lutas, temos adversidades. Não significa que Jesus, querido, deixou de estar conosco. Os problemas somos nós que conquistamos com a nossa maneira de ser. As adversidades, quantas inimizades a gente faz por aí, né? No nosso jeito, a nossa maneira de ser. Ou as pessoas que muitas vezes não simpatizam conosco mesmo. Inimigos, querido, mesmo que a gente conhece e que a gente não conhece, tem aí uma turminha por aí espalhada pelo caminho, sabe? Então, quando Jesus ele nos chama, querido, cansados e sobrecarregados, eu creio que o maior cansaço, querido, não está simplesmente no dia a dia da pessoa, dela acordar de madrugada e dormir muitas vezes tarde. Eu creio que o maior cansaço da pessoa não está nesse nível, na matéria. Mas eu creio que o maior nível de cansaço, querido, está na mente e está na alma. Há uma canção do nosso irmão Ernesto, que faleceu há um tempo atrás, e ele dizia assim no louvor: alma cansada, não desespere, espera em Deus. Espera em Deus e somente no teu amor. Alma cansada, não espera, espera em Deus. Espera em Deus. Oh, alma cansada. Querido, o cansaço, sabe, querido, do nosso corpo, a gente vai tomar um banho, dá uma relaxada, tira uns dias para ficar em casa, a gente descansa. A nossa mente, irmãos, ela não para. Ou a gente trabalha, querido, ou a gente aprende a organizar as coisas, e a gente trabalha, a gente pede uma ajuda para alguém, ou a gente não descansa. A nossa alma, irmãos,
a nossa alma, esse sentimento, irmãos, esse monte de coisas que a gente traz para dentro de nós, ou que nós trouxemos para dentro de nós, até mesmo um dia antes de conhecer Jesus, e a gente ainda não pôs para fora, tudo isso vai gerando cansaço, irmãos, durante a caminhada. Lá na frente, vai gerando um monte de porquê, vai gerando um monte de dúvida, as coisas que a gente não botou para fora. Sabe, irmãos, eu vou encerrar com isso. Sabe aquelas coisas que a gente guarda, a gente fala, guarda que uma hora serve, mas não serve para nada não. E a gente vai acumulando até começar a atrapalhar mesmo. Começa a atrapalhar, a gente fala, vou ter que fazer um bota fora, ter que desfazer de algumas coisas aqui. Pois é, dentro de nós vamos trazendo muita coisa também. Que até então é novidade, a gente vai trazendo. Isso aqui é novidade, que legal. A gente vai trazendo acúmulo para dentro de nós. A gente vai trazendo peso para dentro de nós. Lá na frente, querido, muitas vezes vai gerando incredulidade, vai gerando um peso, sabe, peso do passado, da vida que nós levamos lá. Muitas coisas nós não renunciamos, muitas coisas não botamos para fora. Já comentei aqui muitas vezes, tudo que entra, irmãos, ou entra pelos olhos, ou entra pelos ouvidos, precisa sair. Ou pode trazer dificuldades, consequências, dificuldades para nós, a nossa caminhada cristã, sabe? A gente fala assim, tô desanimado, mas não sei o que aconteceu. Sabe? Às vezes a gente tem dificuldade, ou tem medo de refletir no passado ou na nossa própria vida. É só começar a falar que você vai ver que sai muita coisa. E sai para fora, sai pelas palavras e vai embora em nome de Jesus. A gente sabe aquilo que muitas vezes nos impede, a gente sabe, só nós sabemos, irmãos, o que nos impede de abrir a Bíblia. Só nós sabemos aquilo que nos impede, de orar, de falar com Deus, de ter nosso momento de comunhão com Deus. Só nós sabemos exatamente o que nos impede. Nós sabemos qual é o peso, nós sabemos qual é a nossa fraqueza, nós sabemos, irmãos. Mas muitas vezes nós não falamos porque muitas vezes os constrange, sabe? E isso muitas vezes traz sofrimento lá na frente. Sabe? Você sabe por que é difícil falar, irmãos? Sabe por que é difícil falar? Porque falar muitas vezes dói. Né? Aí eu falar sobre tal coisa, aquele aperto, aquela dor. Mas depois aquilo passa, que nem o parto, né? Passa, o sofrimento vai embora. Isso somente dói. Mas quando a gente carrega coisa desnecessária, isso traz um sofrimento. Isso enquanto carregarmos esse peso sobre as nossas vidas. Quantas pessoas gostariam de estar aqui e não estão? Pastor, tá quem quer, quem não quer. Irmãos, eu não penso assim. Até então eu enxergava dessa forma. Eu sei que no mundo, irmãos, existe um príncipe, como diz a palavra do Senhor, o príncipe do mundo, ele segue entendimento. O pior cegueira que existe é cegueira de entendimento. Eu sei, irmãos, que muitas barreiras são colocadas diante de muitas pessoas para não estarem diante do Senhor. Seja aqui, seja nos seus lares, eu sei perfeitamente disso, irmãos. Eu sei que muitas coisas acontecem, que pessoas têm dificuldade de tirar as pedrinhas do meio do caminho, irmãos. Nós sabemos disso, irmãos. Muitas pessoas têm dificuldade de falar não. Não fala não para os outros, mas fala não para si. Né? Mas tem dificuldade de falar não. Chegou gente em casa, meu Deus do céu, agora... Não. Ou como quem diz assim, nós mesmos, irmãos, muitas vezes não damos legalidade, sabe, irmãos? Para o Senhor nos fortalecer. Porque se o Senhor nos fortalece, nos dá graça realmente, irmãos, Ele sabe, irmãos, que nós vamos estar na qualidade de mais que vencedores. Mas enquanto não estivermos dando legalidade para o Senhor, para que Ele vença realmente na nossa vida e por nós vamos tomar decisões em algumas áreas da vida. E com certeza não vamos ser felizes nisso. Porque onde o Senhor não entra, irmãos, ali a gente não vence. Onde o Senhor não consegue entrar, porque muitas vezes nós não deixamos, não permitimos, ali a gente é derrotado. Nessas encruzilhadas, a gente acaba sendo derrotado. Sabe, irmãos? Deixa eu falar uma coisa para ti, eu quero encerrar com isso. Deixa Jesus entrar, irmãos, na tua casa. Deixa Jesus entrar no teu lar. Deixa Jesus entrar, querido, nos lugares mais íntimos, os lugares que você diz aqui, assim, aqui é só eu. Não. Deixa Jesus entrar nas tuas particularidades, fazer parte do teu dia a dia. Desde manhã, Senhor, eu entrego esses dias nas tuas mãos. Até o finalzinho do dia, querido.
Pai, muito obrigado por mais esse dia, porque nesse dia eu permaneci de pé ainda, porque o Senhor me fez ser mais que vencedor. Sabe, querido, todo dia programe Deus, programe Jesus, mas fala com Ele. Talvez você não tenha um bom amigo para abrir o coração. Fala assim, vão falar o que de mim, né? Vou falar, abrindo o coração aí minhas particularidades. Fala com Deus, fala com o Senhor. Ele vai te ver sempre do mesmo jeito. Aliás, Ele nos conhece. Ele nos conhece de roupa e Ele nos conhece sem roupa. Ele nos conhece na igreja e Ele nos conhece nos momentos em que nós estamos, desculpa a expressão aí, pisando na bola. Ele nos conhece em todos os momentos. Conhece, aí Ele está lá. Ele está só olhando lá. Então não tem no que se envergonhar de Jesus. Você pode falar com Ele o tempo todo. Eu tenho certeza, irmãos, com uma boa prosa, como dizia meu avô, uma boa prosa, um bom bate-papo com Deus, vai fazer nós estarmos bem, vai fazer nós nos aproximarmos de Jesus Cristo. Amém, irmãos? E colocar o nosso fardo na mão dele e dizer, Jesus, olha, isso aqui é pesado demais para mim, está aí com o Senhor, e eu quero aquilo que é leve, eu quero viver a vida. Amém, querido? Se coloca de pé nessa hora, se coloca de pé. Porque às vezes, irmãos, até pela família, nós temos dificuldade de orar. Até pela família, a gente diz assim, pastor, tal pessoa vive a vida assim, por que é? Tal pessoa escolheu, a escolha de cada um. Será que é a escolha de cada um, irmãos? Ou será que a pessoa não suportou a pressão e acabou cedendo? Às vezes, é como se olhar para o morador de rua e dizer assim, é tudo igual. Não, irmãos, não pode ser assim, irmãos. Não pode ser tudo igual. As pessoas não são iguais, os sentimentos não são iguais, as causas não são as mesmas. Então não pode ser igual. Cada um suporta mais do que o outro, então não pode ser igual. Não, pastor, mas eu estou aqui, eu não me desvio, eu estou diante do Senhor. Sim, é o que eu disse, as coisas não são iguais para ninguém, são diferentes. Louvado seja Deus porque nós estamos aqui, mas existem pessoas que são mais frágeis, são mais fracas, os sentimentos assim mais aguçados e acabam recebendo de uma forma, são impactadas e acabam, infelizmente, pastor, é de vidrinho. Eu digo que são mais sensíveis e acaba não tendo facilidade para lidar com isso. E acaba, infelizmente, partindo para o outro lado. Acaba, infelizmente, dando um passo para trás. Mas a palavra diz que nós não somos aqueles que retrocedem. Amém, irmãos? Nós somos aqueles que permanecem. E nós vamos permanecer orando pela nossa família, intercedendo pela nossa família. Sabe, querido, pelas causas, intercedendo. Sabe, querido, pelas pessoas que buscam a gente durante a semana até mesmo. Sabe, nós vamos continuar orando por esse grupo de pessoas, pelos que declaram, nós queremos Deus, mas por aqueles que têm até vergonha ou medo, ou até mesmo, aquele medo de julgamento, até mesmo de dizer, não, eu quero Deus, ou eu quero voltar para Deus. Teve uma vez, irmãos, eu fiquei tão, não sei se a pastora estava comigo, mas eu fui falar com um rapaz, olha só que interessante, mas me quebrou tanto. Tem conversa, irmão, que joga a gente lá no chão. E aí, falando de Deus para a pessoa, né, retornar para o caminho. E, não, acho que ela não estava, porque chegou em casa, eu comentei com ela. Aí, eu falei assim, puxa, pastor, está difícil. E, sabe, um movimento estranho lá na casa. Aí eu ia sair, ele segurou assim no meu braço. Ia sair assim, né? Eu falei, pô, já conversamos tudo, né? Ele segurou pelo meu braço e falou assim, pastor, não desiste de mim, não. Não desiste de mim, não. Você sabe o que é isso? A pessoa dizer, não desiste de mim. Irmãos, joga a gente lá no chão. Você fala assim, não pela gente ser assim, questão de referência, a questão não é essa. A questão é a pessoa sim, ela entender o lugar que ela está. Porque Deus não está procurando pessoas perfeitas, irmãos. Mas Ele está procurando pessoas que reconhecem, irmãos, que precisam dEle nas suas vidas. A mudança, isso só o Senhor pode fazer, fortalecer, ajudar, ajustar para que a pessoa realmente seja uma pessoa de Deus. Eu creio nisso. Mas sozinho, irmãos, é difícil. Ou me explica por que Jesus mandava de 2 em 2? Mandasse sozinho, então. Não, irmãos. O Senhor coloca pessoas do nosso lado exatamente para isso. Não é para a gente criticar, para jogar pedra. Mas é para orar, para interceder, para abençoar. O exército de Deus mata. O do povo lá, não, irmãos. Os bandidos lá, os manos aqui, ó. Tudo unido, irmãos. Pega um, mas os outros não pegam, não pega. Se pega um, o outro fica sabendo, irmão. O cara não aparece mais lá, sabe? Mas o exército de Deus mata, né? Irmãos, o mundo não é como nós gostaríamos que fosse. E as pessoas não é como nós gostaríamos que ela fosse, irmãos. Então cada um seja a si mesmo. E entenda o outro
e entenda o outro como é. Tá bom, querido? E assim nós vamos caminhar juntos, e assim nós vamos vencer em nome de Jesus. Fecha seus olhos nessa hora, vamos orar pela nossa família. Se você não está com alguém aí da tua família, você pode chegar perto de alguém se você assim quiser. Se você não desejar, pode ficar sozinho mesmo aí no teu lugar, mas interceda pela tua família, ore pela tua família, porque talvez muitos cansados e sobrecarregados estejam agora exatamente nos lares e não conseguiram chegar até a casa do Senhor pelo cansaço e pela sobrecarga que estão sobre os ombros dessas pessoas. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, Deus maravilhoso, Deus soberano, Senhor, nós mais uma vez, Senhor, oramos, clamamos, invocamos o Teu santo nome, Deus, nessa noite, Pai, de domingo, essa noite abençoada, Senhor, essa noite fria, maravilhosa que o Senhor fez, que o Senhor permitiu para que nós vivêssemos para Ti nesse dia, e todos os dias, Deus, que o Senhor nos der fôlego de vida, nós queremos viver para Ti, Pai, em nome de Jesus, Pai, nós Te damos graças, Senhor, pela vida, pela salvação, porque um dia as escamas dos nossos olhos se abriram, e nós podemos dizer como aqueles cegos, Senhor, nós éramos cegos, mas agora nós vemos. Eu era cego, mas agora eu vejo. Pai, nós celebramos a Ti, Senhor, nós damos a Ti, Deus, a honra, nós damos a Ti, Senhor, o louvor, nós damos a Ti, Pai, toda a adoração. Toma, Deus, o lugar que é somente Teu está, Senhor, no nosso coração. Toma esse lugar, Senhor, assume o comando, assume a direção das nossas vidas, assume o controle, Pai, em nome de Jesus. Nos conduza, Deus, todos os dias a Tua presença. Provoca, Deus, situações que façam nós buscarmos a Ti, para que nunca venhamos, Deus, a nos afastar de Ti, Pai. Deus, nós intercedemos nessa hora, Senhor, por cada pessoa que está aqui, Deus, nessa noite. Pai, intercedemos, Deus, por cada representante, Pai, de cada família, Pai, que está aqui, Pai, nessa noite, buscando, Pai, tiveram forças, venceram, Deus, passaram por tantos lugares e chegaram, Deus, até aqui, Pai, na Tua casa. Em nome de Jesus, abençoa. Em nome de Jesus, Deus, dá a cada dia, Deus, poder, autoridade, para que quando, Deus, eles venham estar orando pelas suas famílias, Deus, elas possam ser impactadas, elas possam ser literalmente transformadas, elas possam se converter ao Senhor, Pai, em nome de Jesus. Mas eu oro também, Deus, por muitas pessoas que não conseguiram chegar até aqui, e assim como nós sempre comentamos, ficaram, Deus, presas dentro dos seus próprios lares, amarradas, Deus, espiritualmente falando. Deus, nós sempre, Deus, vamos cancelar, Deus, toda obra maligna, toda obra contrária, toda obra maldita, Senhor, que aprisiona muitas pessoas, Senhor, em cadeias, Senhor, com algemas espirituais. Nós cancelamos, Pai, nessa hora, em nome de Jesus Cristo. Deus, colocamos, Pai, diante do Senhor, Deus, nessa hora, a vida, Senhor, Pai Santo Danice, colocamos, Pai, diante do Senhor, a vida, Senhor, do pastor Levi, a vida, Senhor, da pastora Josefina, a vida, Senhor, do Clóvis, Senhor, nosso primo. Colocamos diante do Senhor, Pai, todas aquelas pessoas, Pai, que têm buscado, Deus, a nós, Pai, têm clamado, Deus, a Ti, Pai, Deus, por cura, por libertação, Deus, para que o Senhor possa estar fortalecendo, aquecendo os corações, Pai, em nome de Jesus. Colocamos, Deus, diante do Senhor, Pai, eu coloco diante do Senhor de uma forma toda especial a minha família, Deus, mas também os meus parentes, que ainda não Te conhecem, Deus, e não se achegaram, Deus, até a Ti, porque não sabem exatamente quem o Senhor é, porque a partir do momento que eles souberem quem o Senhor é, eu tenho certeza que eles não vão conseguir ficar nos seus lares. Eu coloco, Deus, apresento diante de Ti, Pai, no nome de Jesus Cristo, meu Deus, para o Teu louvor, Pai, para a Tua glória, amém, e graças a Deus. As tuas mãos podem aplaudir ao nome de Jesus, as tuas mãos podem aplaudir, a tua boca glorifica o nome desse Deus, tua boca exalta esse Deus que é poderoso. Querido,